alto para se estar, Senhor, é aos teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. os homens, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
Aproveitemos as oportunidades, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25. Leremos também o capítulo 1, versículo 26 e 28. No devido tempo. Por enquanto, apenas os versículos 18 a 25. Orar. Pai, obrigado por esta manhã. Que grande privilégio, Senhor, nós temos de livremente nos reunir, cantar louvores, compartilhar o Evangelho. Eu te agradeço, ó Deus, porque trouxe esse rebanho até aqui, famílias, crianças, adultos, e eles estão desejosos de te servir, de ouvir a palavra. Que o Senhor, na sua bondade, me use para a edificação da igreja, para a exaltação do seu nome. Obrigado por tudo, pelos pedidos que foram feitos, que o Senhor abençoe e também perdoa os nossos pecados. Fala conosco por meio da sua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. O propósito do casamento segundo Deus, o Criador. Parte 2. Seu casamento está direcionado para satisfazer o projeto de Deus em primeiro lugar? Estão me ouvindo bem? Parece estar um pouco abafado. Seu casamento está direcionado para fazer o projeto de Deus em primeiro lugar ou seus próprios projetos? E essa pergunta não serve apenas para o casamento. Todo relacionamento pressupõe uma finalidade. Seu casamento está direcionado para satisfazer o projeto de Deus? O propósito da pregação de hoje, nessa segunda parte, é refletir sobre os propósitos de Deus para o casamento. Na primeira mensagem tive respostas diversas por parte de muitas pessoas. Alguns disseram, que cachuletada, hein, pastor? Outros disseram, graças a Deus pela palavra exposta. Não sei qual foi sua reação, talvez você nem tenha ouvido, o que eu lamento. Mas enfim, nós vamos pensar sobre isso hoje, refletir sobre os propósitos de Deus para o seu casamento, ou para o casamento. E o objetivo é o mesmo, que os cônjuges já estão casados ou os noivos sujeitem sua finalidade à finalidade estabelecida pelo Criador. Você que é um casal de crentes tem este privilégio. Você que é um casal misto, infelizmente levará um peso maior. E você que quer casar-se e só você ouve essas coisas, fatalmente você também levará um peso maior do que aquele que não está ouvindo. Que Deus ajude assim, cada um de nós, a sujeitarmos a finalidade do casamento para o Criador. E assim termos casamentos agradáveis e desfrutados com alegria. Um casamento maduro no Senhor. Deixa eu ler a passagem com vocês. Gênesis 2, 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria.
E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais selváticos ou domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-o das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-o numa mulher, ele a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora leiamos capítulo 1, versículos 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E abençoou, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Ao criar o casamento, Deus estabeleceu sua finalidade. Isso nós vimos no sermão passado. Uma finalidade vertical. No sentido de que o nosso casamento é para a glória do Criador. Como nós glorificamos a Deus em nosso casamento? Homem e mulher, ao unir-se no matrimônio, cumprindo adequadamente os papéis, refletem então a glória de Deus. Cada um das partes unidas no matrimônio, funcionando como macho e fêmea, cumprem adequadamente o seu papel. E ao cumprir o seu papel, você glorifica a Deus como Criador. Não somente glorifica a Deus, como também desfruta de felicidade e gozo. Falamos isso na semana passada. Esta, então, direção, em primeiro lugar, esta finalidade é em relação a Deus. Você pensou sobre isso? Você está pensando sobre isso? E a pergunta do sermão passado foi: o meu casamento agrada a Deus? A segunda finalidade é a felicidade mútua, no sentido horizontal, homem e mulher. Lemos isso no versículo 25. Ora, um e outro, 2:25. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Havia uma harmonia entre homem e mulher, entre família e filhos, entre família e meio ambiente. E não apenas isso. Havia uma harmonia entre a família e o Criador, a fonte de toda alegria. Então, irmãos, o segundo objetivo de Deus, expostos aqui no primeiro e no segundo capítulo, é de que o casamento também foi dado para a felicidade mútua. Ao unir-se na união sexual, ter filhos, governar, formar a família, agindo funcionalmente para o propósito que você foi criado, macho e fêmea, nós desfrutamos do prazer e da alegria que vem do Criador e da criação. Nós não desprezamos o Criador e não desprezamos a criação. E estas foram as finalidades, as direções para o qual Deus nos deu o casamento. E dentro disso, nós vamos deduzir aqui 4 propósitos para o qual, da passagem que lemos, das 2 passagens, 4 propósitos para o qual Deus estabeleceu o casamento. Para a glória dele e para a felicidade mútua. E aqui, cumprindo esses papéis, nós desfrutaremos da alegria no casamento e também satisfaremos a glória de Deus. A primeira
o primeiro propósito é este, versículo 18, para auxílio mútuo. Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O propósito de Deus ao criar a mulher foi uni-la ao seu semelhante idêntico. Assim como homem e mulher trazem em si a identidade com o Criador, moral, inteligente, religioso, o que é diferente de todos os animais, por sermos a sua imagem e semelhança, Deus fez Eva idêntico ao homem, que por sua vez é o representante federal de Deus no jardim. O que significa auxiliadora? Nós temos até uma sociedade que se chama Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF. Então, irmãs, o que significa auxiliadora? Irmãos, somente a mulher tem todas as habilidades necessárias para a função. Deus não criou um Ivo, Deus criou Eva. Todas as tentativas de desvirtuar esta estrutura condenarão ao fracasso, ao desânimo, ao lamento, por mais que as pessoas tentem fingir. Porque desviaram-se do propósito. Então, querida irmã, muitas vezes você pode se sentir aquém da demanda do casamento. Mas não. Deus a criou de tal maneira que você sim está apta para ser a auxiliadora. Implica em complemento. Lembra o que Deus falou? Que não é bom que o homem esteja só. Ele não está falando da raça humana. Ele está falando do sexo masculino. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus complementou o homem com a mulher. De modo que o casamento é a estrutura natural estabelecida por Deus, com exceções. Nós falamos sobre isso, que é o celibato. Um rapaz ou uma moça que não tem desejo sexual e não quer lidar com isso, que fique solteiro. Mas estas são raríssimas exceções. Eu só conheço um. Não estou falando do questão católica, que muitos deles, né, não são celibatos, eles têm a figura de celibato, mas não são. Um que eu conheço, não conheço pessoalmente não conheço nenhum, mas que eu ouvi falar, a reverendo John Stott, que não casou-se para dedicar à obra de Deus. Ele simplesmente escolheu isso. Então, irmãos, auxílio, ela foi criada para complementar o homem, integrá-lo, completá-lo e aperfeiçoá-lo. Então, você, querido macho, que está à procura de uma fêmea, pense bem nisso. Esta habilidade foi dada à mulher. E as irmãs, queridas, minha própria esposa, tem um papel maravilhoso, digníssimo, de completar o significado da criação no casamento com seu marido. Então observe a gravidade de divórcios ilícitos. Então, integra, completa, aperfeiçoa. E ser uma auxiliadora idônea significa companheirismo. Participar das ocupações e atividades e destinos do seu marido. Você tem que colar nele mesmo, grudar, não asfixiar. Tá bom? Asfixiar não. Mas não existe um sem o outro mais. Porque Deus criou para auxílio mútuo. O marido é o representante federal de Deus na sua vida. Maridos devem usar bem, redimindo o governo, para amar a sua esposa, tal como Deus o amou. Outro projeto sempre falhará. Homem e mulher foram unidos para administrar a criação.
Veja que homem e mulher foram feitos à imagem de Deus e ambos receberam a missão de governar. Veja que bonito. Capítulo 1, versículo 28. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchi a terra, sujeitai-a, dominai-a. Quem que tinha que dominar? Homem e mulher. Então é falsa a ideia de que a Bíblia é misógina, de que a Bíblia rebaixa a figura da mulher. Pelo contrário, no contexto em que foi escrita, ela está acima e ela está na vanguarda, mas muito acima, a respeito da dignidade da mulher. Então, irmãos varões, a mulher também foi feita para administrar a criação. Não adianta você tomar decisões solitárias no casamento, batendo no peito e dizer: eu sou um macho alfa. Não é isso o propósito original que Deus estabeleceu. O propósito original que Deus estabeleceu é que ambos governassem, porque ela é a auxiliadora perfeita que encaixa no quebra-cabeça. Então, homem e mulher foram dotados para refletir o governo de Deus. Mulher pode trabalhar? Pode. Mas mulher pode cuidar de filhos? Pode. Que é um trabalho ímpar, sem igual. E a ausência de mães cuidando dos seus filhos tem causado males sobre males, porque foge da finalidade instituída por Deus. Qual a finalidade que o mundo quer dar à mulher hoje? Mercado de trabalho. Porque ela está oprimida pelo marido e oprimida pelo seu corpo, porque ela gera filhos, e oprimida pelo filho. Então você sai dessa opressão e entra na opressão de quem? Do seu patrão, que te paga R$1.000 por mês, te xinga, e você tem que pegar 4 horas de ônibus. É isso que eles querem para você. Uma inversão total, e não dá para ser feliz assim. Considerem, então, que homem e mulher refletem o governo. Segundo, o trabalho no jardim foi dado aos dois. Cultura, ciência, mulher deve estudar. Segundo nós estamos vendo aqui? Sim. Ser cientistas? Sim. Sempre conjugada ao seu marido. O que acontece é que com a entrada do pecado, a revelia, a mulher quer alcançar esse status. Qual é o resultado que você vai ter na sua casa, minha irmã? Você vai dividir tua casa, teu marido vai embora. É isso. E o marido e a mulher que não cumpre, e o marido, no caso, que tem que cumprir o seu papel, não seja omisso, porque tua mulher vai embora também. É uma realidade. Então, para administrar a criação, sob a supervisão de Deus, o casamento reproduz o compromisso de preservar a criação, encaminhando todas as coisas na direção do Salvador. Quando você ajuda seu filho a limpar ensina seu filho a limpar a casa, a conservar os bens, às vezes eu brigo com o Stefano, ele sabe, o papai não gosta de brincadeira que estraga as coisas. Não é porque eu estou preocupado com o bem, mas estou preocupado com o caráter de nós não sermos esbanjadores. Ontem ele pediu uma pipoca. Pai, quero pipoca. Eu disse: nós vamos comer em outro lugar. Eu quero uma pipoca. Falei: você vai comer. Pipoca eu comprei, comeu 3, não quero, papai. Falei: você quer. E aí foi o sermão da montanha. Teve que comer todo o pacote de pipoca, chorando, entendendo que Deus nos dá o dinheiro. Nós não podemos esbanjá-lo à toa. Responsabilidades aqui que Deus nos deu. E quando você vai abandonando essas responsabilidades de administrar a criação, o seu meio ambiente, cuidar do jardim, você está fugindo da finalidade dada por Deus. Se você reclama demais de ter que trabalhar, carregar peso, fala: não, mas minha esposa não reconhece, meu filho não reconhece, e vive lamentando porque ninguém te reconhece, é porque você não entendeu a finalidade para a qual você foi criado. Tudo gira em torno de você, mas não é assim que Deus criou.
Primeiro, auxílio mútuo. Segundo, administrar a criação, finalidades que Deus deu. Educar, aprender, produzir. Terceiro, para multiplicar os filhos através do casamento. Multiplicação. É claro que você não precisa multiplicar no lugar do outro casal. Pode multiplicar por você mesmo. Tem famílias que isso, se Deus também te abençoar com isso, que seja assim. Mas não é obrigado que você multiplique pela minha família, eu tenho essa responsabilidade. Mas multiplicar. Os filhos são gerados dentro da estrutura do casamento. Isso aqui distingue o homem dos outros animais, das espécies. A zebra tem acasalamento com a zebra, mas a zebrinha não chama de pai e mãe. Somente o homem e a mulher têm o privilégio de cuidar da sua prole, educar a sua prole, numa esfera de proteção chamada casamento. E o movimento feminista, que na verdade é masculino, fingido de feminista, a base toda é masculina. O movimento feminista, pseudo-feminista, quer que você não tenha filhos. Porque acha isso uma opressão do corpo. Quer que o casamento seja polígamo, vários homens, várias mulheres. Por quê? Quem vai proteger teu filho? Ninguém. O Estado vai proteger o teu filho. Que na verdade não protege coisa nenhuma. Então o casamento, os filhos foram dados na estrutura para tê-los no casamento. Nós vamos ver, aí antigamente nós chamávamos de mãe solteira. Mas isso é politicamente incorreto, agora é mãe solo. Gente, é mãe solteira, porque dentro da escritura, o lugar para a proteção dos filhos é o casamento, que implica em um pacto entre duas pessoas que conhecem responsabilidades, que estão cientes do compromisso dado por Deus e levarão isso a termo. Mas desviando-se disso, nós estamos vendo aí filhos sem pai, sem mãe, destruídos. Porque indo contra. Então, assim, irmãos, multiplicar é ter filhos. O casamento prevê a procriação, com raras exceções. Alguns são estéreis, têm doença fatal. Acontece. Mas também são exceções dentro da estrutura. E a geração de filhos é uma graça comum. Não foi dada somente aos filhos da fé. Toda a criação, até os animais, podem procriar. É uma graça. E para que, agora, fechando um pouco no conceito de ter filhos dentro de um casamento, para que o legitime o cuidado, lembrar-se de que os nossos filhos fazem parte da família da fé. Se você se une a uma mulher que não é cristã, convertida, você terá um filho que é protegido pela aliança, protegido por sua fé, santificado, mas é um filho que vai crescer com muita dificuldade no pacto, porque ele vai ouvir a fé que você crê e vai ouvir a fé que o seu marido crê. Ou ao contrário. Você vai ter filhos, mas não vai poder os ensinar no pacto livremente, porque seu marido tem autoridade também sobre o seu filho. Se a esposa for incrédula, sua esposa também terá autoridade sobre ele. Veja só no que você está se metendo. Mas parece aquele desenho. Minha mãe sempre fazia isso comigo. Quando ela via que eu estava fazendo alguma coisa errada, ela lembrava desse desenho. Falou, eu quero tanto entrar numa fria. Eu não esqueci, era um ursinho, se não me engano. Eu quero tanto entrar numa fria. É numa fria que você vai entrar se você assumir o compromisso pactual e ter filhos, porque eles não serão educados no pacto.
Com raras exceções, os cônjuges se convertem. E nós temos filhos, portanto, para encher a terra, mas também para que a semente da igreja seja preservada, a próxima geração de filhos cristãos. Só um detalhe, não estava no esboço, só para você entender como o Islã cresce. O Islã cresce a partir da multiplicação de filhos. É assim que o Islã cresce. E certas culturas, como França, Alemanha, estão ameaçadas. No sentido de os protestantes deixaram de ter filhos, ao passo que os islamitas têm muitos filhos. Alteração cultural, alteração do padrão da fé, alteração de um Estado. Veja como isso aqui é sério. Crescei-vos e multiplicai-vos. Sobre isso dos filhos, eu falei no domingo passado, que quem casa tem este objetivo. O fato de não ter filhos é apenas por esterilidade, doença fatal. O resto não tem justificativa plausível para não ter nenhum filho. E em último lugar, lembre-se, os propósitos: auxílio mútuo, administrar a criação, multiplicar filhos através do casamento e deleite na relação sexual. Deleite na relação sexual. Os crentes também gostam e se alegram na prática do sexo. Isso é um dom de Deus. Mas a nossa visão do sexo não é como a do mundo, que desviou a sua finalidade, tornando um fim em si mesmo. Não sei se vocês sabem, uma propaganda que me estarrece. É próximo do carnaval. E eu acho que é uma propaganda bem feita. Bastante impactante, mas eu acho maldita. Aquelas gôndolas de preservativos, escrito assim: envolva-se com prazer. E as pessoas têm vivido desta forma exatamente, em função dos seus prazeres. E somente eles valem a pena. Desviou a finalidade do sexo. Então, irmãos, casamento, a prática sexual, filhos, tem o objetivo da glória de Deus e a felicidade da família. No ato sexual, você está glorificando a Deus, sim. Como, pastor, que eu posso glorificar a Deus nesse ato? Quando você cuida dessa área muito sensível, que às vezes os cristãos têm negligenciado. Famílias de esposos e esposas. Então, quando diz aqui: deixa o homem e seu pai e sua mãe, se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso significa estrutura e finalidade. Portanto, no casamento, a ausência de sexo é uma opção voluntária e breve. Paulo diz isso. Vocês se separem durante algum tempo para as orações. Tirando isto, não podemos nos privar. Não devemos nos privar. E isso deve ser feito com cuidado. E nós podemos praticar isso pensando apenas em nós mesmos. E quando você é egoísta na parte sexual, seu casamento está em risco também. Não ouve a esposa, não ouve o marido, cria falsas expectativas e não conversa sobre isso. Então, cuide para que funcione bem. O que é funcionar bem? É que ele glorifique a Deus. Harmonia.
os dois devem estar num consenso, ciosos de que isso agora é um compromisso. Não é mais uma opção, é um compromisso. Deve ter harmonia. O carinho tem que estar presente. O carinho, e aqui é uma dificuldade muito maior dos homens, não estou falando generalizando, mas a parte do carinho, da paciência, da longanimidade, da beleza. Os homens casados já começa a sair alguma coisa para fora da cinta, né? A gordura, o cabelo vai caindo. Vai dormir de meia. Nada contra quem dorme de meia. Mas põe uma meia bonitinha, né? Você põe uma meia do Bob Esponja e a outra... Não tem jeito, gente. E aqui eu falei para os homens e para as mulheres também pensarem no cuidado de si. Os homens, limpeza, cuidados pessoais. Seja um machão, mas não precisa ser sujinho, né? Precisa ter acordo. Quais são os acordos que nós estabelecemos no nosso contato conjugal? Então, o casamento que segue a finalidade da relação de desfrutar desse prazer e também não pode ser violado por infidelidade e impureza. Infidelidade não deve ter lugar no seu casamento. Porque ele vai destruir você pessoalmente, vai destruir a sua casa. Evitar a impureza, longe disso, que com o tempo ele vai te destruir. Infidelidade não se fala. Então, como toda criação, o sexo também tem a sua finalidade, o seu propósito. E quando você se desvia desses propósitos, o que chegará até você é infelicidade, desânimo, um peso muito grande. O seu casamento se torna asfixiante. Auxílio mútuo, administrar a criação, multiplicar filhos na esfera do casamento e deleite no prazer sexual. Falei, pastor, mas eu nem lembrava mais disso. Pois é. Nós temos esta responsabilidade pactual. Dentro desse ambiente que a gente viu. Então, nossa confissão de fé, irmãos, resume tudo isso que eu falei da seguinte maneira. O casamento foi ordenado para o auxílio mútuo entre marido e esposa, para a propagação da raça e sucessão legítima da igreja e para evitar a impureza. Então, se você sofre com problemas sexuais antes do casamento, não pense que no casamento você irá reordená-lo. Você precisa tratar disso antes, porque o casamento não é o lugar para tratar disso. Você terá ainda muitas dificuldades porque levará o outro junto com você no pecado. Partindo para a aplicação, que é outro sermão. Em geral, pela inclinação natural, irmãos, o que nós queremos no casamento? O que nós queremos dos nossos filhos? Que eles se ajustem às nossas expectativas e gostos pessoais. Por isso que às vezes a questão sexual é tão traumática nos casais. Porque além de não conversar sobre isso, não pensaram sobre qual é a finalidade última e não conversaram sobre cada um quer satisfazer a sua própria vontade. Criar expectativa é natural. Nós criamos expectativa. O pecado é quando nós nos tornamos reféns das nossas expectativas. Ter expectativas é possível, mas quando nós nos tornamos reféns das expectativas, esse é o problema. Há uma guerra, irmãos, interior entre o reino do ego, ou seja, o reino do eu, e o reino de Cristo no seu coração.
qual está governando no casamento? O reino de Cristo ou o reino do eu? Eu vou contar uma história contada por Paul Tripp. Só que ela parece muito com as nossas histórias, mas o nome da menina é Glenn e o nome do esposo é Brian. Eu não troquei esses nomes, é da história mesmo do livro. Veja só como muitas vezes nós podemos nos tornar reféns dos nossos ideais de marido, dos nossos ideais de esposa, de sexo, de trabalho, de criação de filhos. Gwen procurava um homem especial que se encaixasse no projeto de família ideal. Estava certo, procurando um rapaz. E ela registrava desde a juventude como deveria ser. Ela escolheu o Brian. Estavam na faculdade. Antes de completarem a faculdade, 2 anos antes, eles se casaram. Tan, 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 tan. Casamento lindo. Com a pessoa certa. Agora eu serei feliz. Estava prestes a viver um sonho. Segunda parte da história. Expectativa versus realidade. A gravidez, logo após o casamento, não estava nos planos. Mas até ali, tudo bem. Ela relevou sem muita importância. Uma coisa só que mexeu com ela. O fato dela não se formar no tempo certo. Ter que largar a faculdade. Uma frustração estava no seu coração. Não se formou no mesmo tempo que o marido. O Barry não estava preparado para lidar com a pressão dobrada. Trabalho com carga horária a mais, faculdade e agora o filho. Ambos ficaram chocados quando souberam que Gwen estava grávida de gêmeos. Ela não se sentia à altura da responsabilidade, mas não conseguia contar para o marido. Porque eles não tinham tempo na agenda para dar ouvido às questões que os afligiam. Assim, cada um passou a cuidar da sua própria rotina diária. Cada um por si e Deus por todos nesse relacionamento. Nos planos do casal de Glenn, nos planos de Glenn para o casamento, não havia a imagem de gêmeos que não dormiam à noite, chorando com cólica. Não sonhava com uma casa minúscula, que não cabia os membros dela, e que ela não conseguia arrumar de jeito nenhum. Ela não calculou o salário baixo no início da carreira, não trabalhar, mensalidade escolar muito cara, pouca ajuda para cuidar dos filhos e nenhum tempo para descansar. Havia uma guerra declarada. A guerra que precisa ser a guerra entre o reino do ego e o reino de Cristo. Irmãos, a guerra que precisa ser vencida não é em relação ao teu marido. Vocês já convivem comigo, quando você vem falando do teu marido ou da tua esposa, eu falo, pode parar. Se você quer tratar de si, nós vamos. Do teu marido ou da tua esposa eu não posso fazer nada. E além do mais, digo, você está difamando e pecando contra Deus. A guerra precisa ser vencida não é contra o seu filho, mas com você. Se o novo homem em Cristo não for ressuscitado, não haverá transformação. A luta final é contra o pecado do egocentrismo.
E todo dia eu tô com... Aí, tá vendo o erro do egocentrismo? 12 anos de casado. Toda semana eu me mostro egoísta. Semana após semana. Você, pastor, pelo amor de Deus, está pregando isso aí? Sim. Em vários aspectos que eu falei aqui. A luta final é contra o pecado do egocentrismo, em que morremos para Cristo, em Cristo, e ressuscitamos em Cristo. E quando você crucifica o velho homem, os seus projetos pessoais ficam lá para o fim da fila. Projeto pessoal por sexo, projeto pessoal para filho, projeto pessoal para trabalho, projeto pessoal para... Todos esses projetos se adequam à vontade de Deus. Então eu quero terminar, irmãos, com a aplicação de fato. Que Cristo é suficiente para colocar seu coração na direção correta. Para colocar o seu coração na direção correta. Não o coração do seu filho, nem do seu marido, nem da sua esposa. É colocar o seu coração. Após a queda, o coração de Adão e Eva desviaram-se da direção dada por Deus. Falharam em seu casamento imediatamente. Após a queda, o primeiro afetado foi o relacionamento com Deus e com o próximo. Já começou no casamento mentira, fuga, egoísmo. A verdade é que nós também falhamos, falharemos e muitas coisas vão sair do trilho. Eu perguntei para minha esposa, vindo para cá hoje, o que saiu do trilho no nosso casamento que você tinha no seu plano perfeito? E eu não consegui responder de mim mesmo que não tinha nenhum plano. Eu não sei se eu tinha planos assim. Ela falou, talvez ter muitos filhos. Nós não tivemos. Falei, ainda dá tempo. Muitas coisas vão sair dos trilhos que você programou. É um fato. Mas se você não obedecer à finalidade que Deus deu, você vai gastar mais tempo, vai sofrer mais e vai gastar mais. Eu fui para o aniversário do Pedro, aniversário do filho do William, Jack William, e me perdi. Eu fui o único que paguei 2 pedágios por aí. Porque eu não segui a orientação do Waze. Embora eu aprendi com o Isaac. Nunca tinha visto isso. É olhar o Waze para acertar, você tem que olhar em relação. Onde você está em relação a... Falei, nunca pensei nisso, né? Aquele dia que a gente estava indo lá. Falei, entendi, agora não vou me perder. Me perdi. E paguei caro para ir até lá. E o William não perdeu a oportunidade, né, de me zoar. Falei, pastor, se você não obedece a sinalização, se você não obedece à finalidade, você vai gastar mais, vai pagar mais caro e vai sofrer. A Gwen estava decepcionada com o Barry. Ele não acreditava no que o casamento tinha se tornado. O afeto evaporou. A amizade se perdeu. Distanciamento, frieza, impaciência e conflito, que não acontecia no começo do casamento. Às vezes entram no estado de guerra fria. O que é guerra fria entre marido e esposa? Não falo mais com você. É triste, irmãos. Semana sem se falar. Que porta você está abrindo para Satanás no seu lar? Quando faz as pazes, nunca perdoa. É sempre aquela paz tensa. Guerra fria. Outras ficam provocando, aproveitando a oportunidade, ironia. Quer acabar com o seu casamento? Faça ironia. Não diga as palavras completas. Provocações. Alguns usam o trabalho. Não, estou muito ocupado no trabalho. Outros usam a sua enfermidade. Eu estou doente mentalmente, ou estou doente de alguma forma, e justifica
a sua desobediência à finalidade dada por Deus. Alguns se escondem através de distrações. Irmãos, pergunto a vocês: o amor desse casal morreu? Resposta: o amor não morreu. O que morreu foi o sonho egoísta. Eles se amavam e têm um compromisso de se amar. Mas o sonho egoísta morreu. Ambos viviam em função de um projeto pessoal de felicidade e tornaram-se escravos dele. E talvez o seu casamento, o amor não morreu. O que morreu foi seu projeto egoísta. O sonho morreu. Porque você se tornou escravo desse sonho, desse projeto. Pastor, dá uma notícia boa. A boa notícia é que Jesus é o Redentor. Não apenas da sua alma, mas de toda a criação de Deus. Ele é o Filho Criador. A redenção, irmãos, em Cristo consiste em colocar toda a sua vida em ordem. Colocar na direção correta. Romanos capítulo 8, versos 22 e 23, o apóstolo Paulo, instruído por Deus, revela que toda a criação geme e suporta angústias até agora. E nós que temos as primícias do Espírito também, aguardando a revelação dos filhos de Deus, da redenção de todas as coisas. Cristo crucificado, ressuscitado, em seu coração, é o Redentor da sua vida e do seu casamento. Enquanto ele não ocupar o trono, seu casamento está correndo risco diário. Cristo coloca a nossa vida em ordem. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Quem reina em seu coração hoje? Que finalidade você deu ao seu casamento? Cristo é o Redentor da nossa família. E ele, no lugar de Adão, venceu. Adão pecou e colocou o casamento nesse estado. Cristo é o último Adão e veio para regenerar. Ele entregou-se sacrificialmente e a noiva se submete. A finalidade do casamento começa quando o nosso coração se sujeita a Cristo. Eu tinha expectativas antes do casamento, na questão lá do seminário. Eu criei um plano num papel, numa folha sulfite, um plano perfeito. E coloquei Deus contra a parede. Só, se o senhor fizer isso aqui, eu vou pro ministério. Vou ser pastor. E aí eu li um papel que estava na minha cama, na época era EBF, escrito assim: fiel o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 4 ou 5. Aquilo Deus falou profundamente no meu coração. Eu rasguei aquela folha. Piquei. E depois, 20 anos depois, e hoje, mais de 20 anos, porque eu entreguei ali a finalidade da minha vida a Cristo. Eu experimentei qual é a profundidade, a largura, a altura do amor de Cristo.
que é infinitamente poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu propósito que estabelecer em Cristo. O seu sonho morreu e você está agonizando porque o seu projeto de casamento egoísta morreu. Agora surge a oportunidade de olhar para Cristo. Surge a oportunidade de desfrutar do poder de Cristo, para que as suas expectativas sejam acima do que você pensou. Então, finalizando, quando o amor egoísta, aquele sonho, aquele projeto morre, e talvez o seu lar tenha morrido, o amor está aí, mas o projeto egoísta morreu. Quando este projeto morre, abre-se espaço para o amadurecimento. O amor amadurecido, verdadeiro, resistente, que se volta para o outro e não para si mesmo. O seu projeto ideal de casamento morreu? Só falta enterrar? Você não quer enterrá-lo? Enterre. Você tem a oportunidade de começar a desfrutar do propósito do casamento segundo Deus hoje, principalmente se os dois estão aqui, marido e mulher. Se só um é cristão, você vai ter muito mais peso. Fique atento com o que Deus está te falando nessas pregações. Sujeite-se ao propósito do Criador e os desafios do lar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, também pode transformar a sua vida e o seu lar. Mas precisa morrer o seu projeto para que o projeto de Cristo se estabeleça. Que Deus os ajude. Amém. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente
mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.